Sabia que esse Susanoo do Sasuke já é o Susanoo perfeito? Pois é, no livro de dados oficial da obra, especificamente o quarto e último livro, na página exclusiva sobre o Susanoo perfeito, este Susanoo do Sasuke está lá, como uma das imagens representativas do que é o Susanoo perfeito, junto do Susanoo do Madara. E isso, pois o que faz de um Susanoo perfeito, ou não, é se ele tem ou não um corpo completo, tendo braços e pernas. Portanto, o Susanoo com pernas já é considerado Susanoo perfeito. Mas então, o que muda desse Susanoo para esse Susanoo? Ambos seriam perfeitos? Sim, mas esse em específico, sendo a versão final e a primeira imagem que vem na cabeça quando se fala de Susanoo perfeito, trata-se da combinação de duas técnicas, sendo o Susanoo perfeito em si e o manto Izo, que nada mais é que uma camada extra de Susanoo, uma armadura, que pode ser usada para cobrir coisas. Infelizmente, não foi muito explorada, pois seria legal se tivessem usado para cobrir o próprio corpo, que ficaria mais ou menos assim, como podemos ver em algumas artes, mas foi usado para cobrir o próprio corpo do Susanoo, e também a raposa. Então, resumidamente, essa é a diferença desse Susanoo perfeito para esse Susanoo perfeito. Os dois são perfeitos, porém, um está com a armadura, e essa armadura não é exclusiva do Susanoo perfeito, como vimos com Madara e Sasuke, que usaram a armadura na raposa, e é por isso que acabamos observando essa armadura em outras formas do Susanoo, sem que seja a versão perfeita. Mas para entender isso, vamos um passo de cada vez. Aqueles que foram abençoados pelo poder do Susanoo conseguem explorar a técnica de inúmeras maneiras, summonando apenas partes específicas do corpo para momentos específicos, sendo apenas a costela, apenas o braço, apenas a mão e por aí vai. Vai depender do que o Uchiha precisar naquele momento, e o Uchiha não depende de um estágio específico para ter acesso às armas e às técnicas do Susanoo, podendo usar técnicas como Yasaka Magatama e armas com apenas uma mão, sem que seja necessário criar todo o Susanoo. Nas duas vezes que Itachi usou a Totsuka e o Hiyata, ele estava usando o estágio avançado do Susanoo, porém, ele não depende disso para usar essas armas. O autor apenas queria mostrar o poder do Uchiha, inclusive, ele as usou em versões diferentes do Susanoo, pois realmente nada impossibilita. Se quisesse, ele poderia criar apenas um braço para cada arma, sem que fosse preciso criar todo o Susanoo, economizando muito chakra no processo. Qualquer Uchiha poderia fazer isso, mas mesmo que o Uchiha tenha a possibilidade de explorar a técnica de inúmeras maneiras, a técnica tem estágios fixos bastante marcantes, como esse estágio esquelético, esse estágio com nervos e músculos, e esse que seria o Susanoo perfeito. E não, eu não esqueci desse Susanoo e nem desse Susanoo. Acontece que, como já vimos aqui, esse Susanoo e esse Susanoo já são tratados como o mesmo, como um Susanoo perfeito, lá na página do Databook. A diferença de um para o outro é que um está com a armadura e o outro não, mas tratam-se do mesmo Susanoo, e o mesmo acontece com esses dois Susanoos, ambos são o mesmo, porém um está com o manto Izo, a armadura. Sim, é a exata mesma armadura que vai no Susanoo perfeito, e que vai na raposa, mas como esse Susanoo é menor, então a armadura fica toda torta nele, com o rosto distorcido. Mas se dermos uma aproximada no rosto, vamos perceber o mesmo pentágono que vai na testa, o mesmo nariz pontiagudo, pois é a mesma armadura, porém torto, distorcido, já que esse Susanoo é bem menor que o Susanoo perfeito e que a raposa. E para tirar qualquer dúvida, deixar isso ainda mais fácil de entender e esclarecer o que é cada estágio de Susanoo, vou deixar essas 4 imagens na tela e explicar elas passo a passo. Como eu falei, o que torna um Susanoo perfeito é ter o corpo completo, ou seja, braços e pernas. Portanto, esses dois Susanoos da esquerda seriam o mesmo em questão de estágio. O que muda de um para o outro é que o de baixo tem pernas, o que torna ele um Susanoo perfeito. Então é basicamente o mesmo Susanoo, porém um está com pernas. O mesmo em relação aos que estão na direita, são o mesmo da esquerda, porém com a armadura por cima. Outra curiosidade, essa defesa absoluta que o Susanoo tem é algo que o Uchiha faz manualmente, pois no final das contas, Susanoo é feito puramente de chakra, que é algo intangível. E isso significa que se o Uchiha quiser, o Susanoo perde toda a defesa dele, como podemos ver nessa cena, onde o Itachi permitiu que o Susanoo atravessasse o Sasuke
Sasuke para poder tocar a testa dele. Se ele não tivesse desativado a defesa do Susanoo, não deixando a técnica intangível, ao se aproximar, Itachi iria esmagar o Sasuke naquela rocha, assim como Kakashi permitiu que Sakura entrasse em seu Susanoo. Algo que, se fosse em uma luta contra ela, e ela tentasse dar um soco no Susanoo, seu golpe seria parado por ele. Portanto, o Uchiha consegue fazer de forma manual que o Susanoo passe como intangível por aquilo que ele quiser. A versatilidade que o Uchiha tem com o Susanoo está além de utilizar partes do corpo da técnica, criando rostos, braços, mãos e qualquer parte que seja necessário para qualquer ocasião. No clássico, a fim de facilitar a ativação da técnica Shikifuji, Hiruzen dividiu o trabalho entre os clones, onde cada um fez um selo de mão. Com o Susanoo, o Uchiha pode fazer o mesmo, como aqui, onde Madara multiplica os braços e divide os selos de mão entre eles. E como eu falei, o Uchiha pode alterar o tamanho do Susanoo caso seja necessário, como aqui, onde Danzo está olhando o Susanoo de cima e, a fim de alcançá-lo, Sasuke esticou, ou melhor, aumentou o tamanho do Susanoo para que seu ataque pudesse alcançar Danzo. Então não se assuste se caso você tenha percebido que algum Uchiha tenha apresentado tamanhos diferentes da mesma versão de Susanoo. Isso é possível, vai depender do contexto, da necessidade. Como é feito puramente de chakra, então torná-lo maior obviamente exigirá mais chakra, sendo que seu tamanho não é a principal qualidade da técnica, mas sim sua defesa e seu ataque. Portanto, não há por que torná-lo gigante se não tem necessidade. E é assim que funciona a icônica técnica Uchiha Susanoo. Já fiz um vídeo explicando o modo Raiton do Haikage. Recomendo, pois ficou muito bom. Mas se você gostaria de saber como funciona alguma técnica em específico, comenta aqui qual técnica que trarei no próximo vídeo.